Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está assistindo essa aula online neste momento. Deixe-me apresentar a você. Eu sou Liana Moro, sou filha do Aba, sou esposa do Lourenço Moro, mãe de Angélica e Gabriel, e atualmente sou Master Coach, Coach emocional e Coach cristã. A minha missão é ajudar as mulheres a destravarem seus bloqueios emocionais para cumprir com o seu propósito, para ter uma vida mais leve, feliz e produtiva. O tema da aula de hoje é obstáculos que te impedem de viver a cura. Eu vou compartilhar com você aqui uns slides, porque o assunto é bastante... Ele é muito importante e eu não quero perder nada do que eu tenho preparado para você. Então, por isso eu vou usar slides para estar me conduzindo no decorrer desta aula. Então, preste muita atenção, pega um caderno, uma caneta, porque eu vou entregar chaves poderosas. E neste momento, antes de iniciar, eu quero fazer uma oração para você. Eu te convido a fechar teus olhos e eleva teus pensamentos a Deus. Eu inicio esta oração convidando, Pai amado e Pai querido, Tu és bem-vindo neste momento. Tu és bem-vindo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, conduza esta reunião. Que o Senhor me use como um instrumento para entregar cada palavra, cada chave, cada instrução para o teu filho, para a tua filha, Pai. Que eu seja um instrumento para entregar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. Usa-me, Senhor, neste momento, que eu venha atingir o mais profundo do ser, que eu seja um instrumento teu, Pai, para trazer cura, para trazer libertação, entendimento, Pai. Que essa pessoa que irá assistir, Pai, ela seja destravada, desbloqueada emocionalmente e espiritualmente. Tudo isso, Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Diga ali amém se você concorda com essa oração. E vamos então dar início a essa aula. Inicialmente, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que motivos umas pessoas são curadas rapidamente após uma oração e outras nada acontece? Você já se perguntou? Pois entenda que existem obstáculos que impedem o agir de Deus, que impede com que o poder de Deus venha fluir na vida das pessoas. E é o tema da aula de hoje, são esses 6 obstáculos que eu vou estar falando a partir de agora. Então, preste muita atenção, nós iremos falar agora do obstáculo número 1. Obstáculo número 1, a ignorância ou a falta de conhecimento. Anota ali, primeiro obstáculo que impede o agir de Deus, que impede o sobrenatural de Deus na tua vida, para que venha fluir a cura sobrenatural, é a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento. Então, infelizmente, as pessoas, elas não recebem a cura sobrenatural de Deus porque lhes falta conhecimento. Olha o que diz em Salmos 82, no capítulo 5, no versículo 5. Diz assim, eles nada sabem, nada entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Nada sabe tem a ver com uma carência de conhecimento. Nada entende tem a ver com uma fala de uma carência de revelação. Então, porque nada entende e nada sabem, andam em trevas. Olha que chave poderosa, a palavra de Deus aqui nos dando esse entendimento. Então, quando não sabemos e não entendemos, nós andamos em trevas e como consequência nós não vamos ter a revelação. Então, porque não tem conhecimento e nem revelação da parte do Senhor, muitas pessoas, elas andam nas trevas e por isso elas são oprimidas. Então, toda área em que você é ignorante, você vai negligenciar e estará vivendo em trevas porque lhe falta conhecimento. Isso para todas as áreas. Preste atenção.
toda área que você não buscar conhecimento, você vai andar em ignorância e você vai negligenciar porque te falta conhecimento. Trevas significa ignorância. Então, toda área que nós formos ignorantes, nós estaremos em trevas, por isso nós vamos negligenciar. E tudo o que nós negligenciamos, tudo o que você negligencia vai te oprimir, vai te trazer dor em algum momento da vida. Já o conhecimento em hebraico significa luz. Então, toda área que temos conhecimento revelado, vamos viver na luz e na verdade. E toda a verdade que você conhece da parte do Senhor vai te trazer luz. Desculpa, eu vou tomar um golinho de água. Então, olha o que a palavra de Deus nos diz em João, no capítulo 8, no versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu te pergunto, qual é a verdade absoluta que você conhece para que a cura sobrenatural de Deus se manifeste sobre sua vida? A verdade que você conhece é a verdade que vai te libertar. A verdade do Senhor nos liberta do cativeiro da enfermidade. Então, quando nós não sabemos a verdade de Deus, aqueles versículos chaves para declarar sobre a cura, nós não vamos usar da verdade e por isso nós não vamos obter a cura de Deus. Porque toda a palavra do Senhor traz luz. A verdade do Senhor nos livra de todo o cativeiro. Olha que chave poderosa. Jesus já levou sobre si lá no madeiro todas as nossas enfermidades. Jesus morreu para você ficar livre de todo o cativeiro da enfermidade. Em Isaías, no capítulo 5, no verso 3, diz: meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. Quer dizer que muitas vezes nós somos levados cativos no cativeiro, na enfermidade, porque nos falta conhecimento revelado da palavra do Senhor. Então, a ignorância faz com que a pessoa fique no cativeiro da enfermidade. E muitas vezes, o povo de Deus é levado ao cativeiro porque lhes falta conhecimento. E que conhecimento é esse, Liana? Conhecimento da verdade de Deus sobre cura, aqueles versículos chaves para mim e para você declarar na hora em que vamos orar, na hora em que vamos impor as mãos, orar por cura. Então, declare a verdade sobre sua vida. Então, nós devemos declarar a verdade que está em Isaías 53, no capítulo 4, no versículo 4 e 5. Isaías 53, versículos 4 e 5. Sempre que vier alguma enfermidade sobre você, sobre alguém da sua família, sobre alguém do seu ministério, alguém que venha pedir oração para você, declare esta verdade sobre essa pessoa. Quando você vai impor as mãos para orar, declare Isaías 53, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido e Deus oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então declare essa primeira parte do versículo, Isaías 53, versículo 4, diz assim, quando você for orar: Pai, que se cumpra a palavra que está em Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e 5, porque verdadeiramente o Senhor já levou no madeiro todas as nossas enfermidades, então eu não aceito essa enfermidade sobre minha vida, ou se você está orando por outra pessoa, eu não aceito, eu declaro cura, Pai, porque o Senhor já levou sobre o madeiro, sobre a cruz, toda a dor, toda a enfermidade. Então eu rejeito a enfermidade sobre minha vida, sobre a vida dessa pessoa, e eu declaro cura integral, corpo, alma e espírito, em nome de Jesus. Então, isso quer dizer que Jesus já levou na cruz todas as nossas dores, enfermidades, e se ele já levou, por que que existe tantos filhos de Deus cativos na enfermidade? Por que que continuam doentes? Porque é preciso entender a obra da cruz. Muitos cristãos não entenderam ainda
o processo, a obra de Jesus na cruz. Ele já levou, ele pagou um preço muito caro por mim e por você. Então, não aceite enfermidade sobre sua vida, não aceite enfermidade sobre sua família, sobre seus amigos. Declare esta verdade sobre a vida, sobre a sua ou de quem você está orando. Então, ele morreu e ressuscitou para nos dar liberdade de toda enfermidade. Então, não viva no cativeiro da enfermidade. Rejeita isso, confronta, declare a verdade sobre tua vida, sobre de quem você está orando. Olha o que diz em Marcos, no capítulo 16, no versículo 17. E estes sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Para quem é essa palavra, amados? É para quem crê. É para todo cristão? Sim, seria para todo cristão. Acontece que muitos cristãos não têm fé e vivem na ignorância, não têm conhecimento da verdade. Então, eu sei que se você chegou até aqui, é porque você está buscando conhecimento, você não quer viver na ignorância, você está pagando um preço, você está aqui dizimando do seu tempo, buscando mais da parte do Senhor. Portanto, eu declaro sobre tua vida que a tua fé vai ser aumentada até o final desta aula, muitas chaves serão viradas, e eu creio no desbloquear emocional e espiritual na tua vida no decorrer desta aula, em nome de Jesus. Então, guarda bem, Marcos 16, 17 são para aqueles que creem. Aqueles que creem expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem e beberem algo mortífero, não lhes causará dano algum, porão as mãos nos enfermos e eles serão curados. Uau! Isso é tremendo, isso é tremendo. Então, essa é a verdade absoluta. Eu iniciei lá no início perguntando qual é a verdade absoluta que você crê sobre a cura. Essa é uma verdade absoluta. Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades. E aos que creem, eles colocarão a mão sobre os enfermos e orarão e eles serão curados. Então, nós precisamos desejar que essa verdade entre no nosso sistema de crença para sermos usados por Deus como agentes de cura. O nosso sistema de crença precisa ser alinhado ao sistema de crenças do céu, os sistemas de crença de Deus para sermos usados por Deus. Devemos acreditar que quando colocamos as mãos sobre os doentes, quando nós orarmos, eles vão ser curados. E você conhece essa verdade absoluta, que Jesus já pagou o preço para sermos livres de todo o cativeiro. Então, declare essa verdade, e eu declaro que a tua fé, ela está sendo fortalecida neste momento, porque muitas vezes nós até podemos ter o conhecimento, mas se não termos a fé suficiente, nada acontece. Se duvidardes, nada acontece. Muitos cristãos, o povo de Deus, muitas vezes não vai orar, não vai declarar cura, porque lhes falta fé, eles já vão com temor. E se nada acontece? Quando você já tem esse pensamento, nada vai acontecer. Então, nós estamos falando do primeiro inimigo, o primeiro obstáculo da cura sobrenatural. Então, nós estamos falando da falta de conhecimento, ou seja, da ignorância, que é o maior inimigo de Deus. Oséias, no capítulo 4, no versículo 6 diz: meu povo foi destruído porque lhes falta conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Isso é a palavra de Deus. Então, olha só, os filhos de Deus são destruídos pela ignorância. Tem muitas pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus, e por isso Deus retira o seu sacerdócio. Tem muitas pessoas que rejeitam o conhecimento e vivem na ignorância,
e Deus retira o seu sacerdócio sobre eles. E o que vem a ser o sacerdócio? O sacerdócio fala da capacidade de governar aqui na terra. Então, toda pessoa que rejeita o conhecimento de Deus, rejeita o conhecimento revelado, é uma pessoa que vai ser tirada da sua posição de governo, e ela não vai mais conseguir governar, não vai sujeitar e multiplicar aqui nesta terra, e não vai poder governar sobre a enfermidade. Ou seja, quando nós nascemos, lá no início, lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele dá a capacidade de governo, de sujeitar, multiplicar, né? Ele declara, sede férteis, multiplicai-vos. Ele deu a capacidade sobre o homem de dominar sobre todas as coisas, a capacidade de governo, e entre eles, uma das capacidades é governar sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, sobre as enfermidades, porque tudo tem que ficar sujeito ao homem. Porém, quando nós rejeitamos o conhecimento revelado da parte do Senhor, o Senhor nos tira essa capacidade de governo. É como se ele tirasse a unção sobre nós, e nós não iremos mais ter essa unção de cura sobre nós, e não seremos usados por ele. Então, eu falei sobre primeiro obstáculo de cura. Eu falei sobre a ignorância ou a falta de conhecimento. Então, hoje é um dia de você se arrepender. Se em algum momento da tua vida você negligenciou o conhecimento, talvez você teve oportunidade de buscar aprender mais, de fazer algum curso, de fazer alguma leitura, de buscar um conhecimento da parte do Senhor e você negligenciou, este é o tempo de você se arrepender, porque a falta de conhecimento, ou seja, a ignorância, ela é o primeiro obstáculo que impede o agir sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, para trazer cura sobre os enfermos. Amém? Dando sequência, nós iremos falar sobre o obstáculo número 2, obstáculo que impede a cura sobrenatural. Nós vamos falar da incredulidade, o segundo obstáculo. Se você está anotando, anote ali o obstáculo número 2. A incredulidade, ela limita o poder de Deus. Olha o que diz em Tiago, no capítulo 5, versículos 15 e 16. E a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhes-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração de fé tem a capacidade e o poder de curar os enfermos. Assim também, a incredulidade incapacita a pessoa de receber a cura. Então, não é a pessoa que vai receber a oração que é incrédula, mas quem está orando. Se a pessoa que vai orar, o cristão, o filho de Deus que vai impor as mãos, se ele duvidar em algum momento, é porque ele está duvidando da capacidade de Deus operar através dele, e isso então não vai acontecer. Então, a incredulidade, ela é um pecado. E eu te pergunto, você tem fé na sua vida? Aliás, o que você tem na sua vida? Você tem fé ou você tem incredulidade? Parece uma pergunta bastante forte, né? Mas reflete ali, fica refletindo por um instante, fecha seus olhos e pergunta, talvez quantas vezes você deixou de orar, de impor as mãos sobre alguém porque te faltou fé? Então, quem tem fé é porque confia e conhece a Deus, ele conhece a bondade de Deus, a natureza de Deus. O incrédulo não conhece a Deus, e porque ele não conhece, ele não tem confiança. E justamente porque ele não conhece, ele não confia. A incredulidade significa falta de conhecimento e descrença da identidade da parte de Deus. Então, todo incrédulo, ele não confia em Deus. Para nós confiarmos em alguém, nós precisamos ter um relacionamento, precisamos ter uma intimidade com alguém para a gente dizer se a gente confia ou não. E assim é com o nosso Deus. Então, o tamanho da nossa fé, ela está diretamente relacionado ao tanto que nós buscamos a Deus, ao tanto que conhecemos a Ele,
ao tanto que nós nos relacionamos com Ele. Então, para confiar, é preciso conhecer. Então, você só confia em quem você conhece. Então, a incredulidade, ela está relacionada à falta de conhecimento do poder de Deus, de quem Ele é, da sua grandeza, da sua majestade, pela falta de buscar um relacionamento com Ele. A incredulidade, ela é um pecado e um obstáculo para a realização do milagre. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o Espírito Santo vai nos revelar a profundidade do coração de Deus em nós. E mais seremos usados por Deus para agir de forma sobrenatural. Então, significa dizer que o seu nível de intimidade com Deus determina o nível da manifestação do poder sobrenatural de Deus através de você. Em Mateus capítulo 13, versículo 58, diz: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Aqui nós estamos falando de Jesus. O local onde Jesus fez menos milagre foi lá na sua terra natal, lá onde ele morava, porque o povo não acreditava. Eles diziam, mas esse ali não é o filho do fulano, do carpinteiro? Esse ali não é o filho lá da cozinheira? Não é irmão do fulano, do beltrano? Então, muitas vezes, então significa dizer que a dúvida, né, a incredulidade, ela impede que o milagre aconteça. Então, aonde a incredulidade, o milagre não acontece. A incredulidade não aceita nada que não seja explicado pela lógica e pela razão humana. E por isso ela impede que as pessoas acreditem no sobrenatural. A lógica e a razão humana não são a lógica e a razão de Deus. Na lógica dos céus, na lógica de Deus, 5 pães e 2 peixes foi capaz de alimentar mais de 4.000 homens. Por isso que quando aceitamos as verdades de Deus, o nosso sistema de crença ele começa a mudar e nós começamos a ter a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. E por que se nós temos a mente de Cristo? Por que nós não realizamos as mesmas coisas que ele realizou? Por causa do nosso sistema de crença, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos ver pela lógica dos céus. E por isso que nós temos que mudar o nosso sistema de crença, como eu falei anteriormente, aliar as nossas crenças com as crenças do céu, trazer a cultura do reino de Deus aqui para a Terra. Então, quando nós alinharmos o nosso sistema de crença, que crença significa as nossas verdades absolutas, aquilo que nós temos como verdade sobre todas as coisas. Porém, as nossas crenças, elas são formadas ainda na nossa infância, por aquilo que vimos, ouvimos e sentimos repetidas vezes. E a grande maioria das vezes, as nossas crenças, elas nos limitam, porque nós aprendemos de forma errada. Então, agora, na vida adulta, com o conhecimento, por isso a importância de buscar conhecimento e entender também sobre sistemas de crença, nós temos que identificar e eliminar todas as crenças que nos limitam de viver o sobrenatural, tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos impede de prosperar. Então, nós precisamos identificar e eliminar as crenças velhas, limitantes, e formar novas crenças fortalecedoras, baseadas na verdade de Deus sobre a nossa vida. O que Deus fala sobre você? O que Deus fala sobre teus pensamentos? É isso que você precisa entender e buscar na palavra. Então, dando continuidade, por isso que quando aceitamos as verdades de Deus, o nosso sistema de crença muda. Então, incredulidade é errar o alvo de Deus. Quando nós duvidamos, nós pecamos e nós erramos o alvo de Deus. Em Apocalipse 21, no versículo 8, diz: Deus odeia os incrédulos. E fala mais, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aqui nesta passagem de Apocalipse 21, no verso 8, Deus inclui os
incrédulos, na mesma categoria dos depravados, dos assassinos, dos imorais, dos feiticeiros, dos idólatras e dos mentirosos. Então, a incredulidade é o pecado. E quem vive com a incredulidade, ou seja, com a falta de fé, não herdará o reino de Deus. A incredulidade é uma condição do coração humano, não é simplesmente só um pecado. Ela é um pecado, sim, mas ela é uma condição do coração. Então, eu te pergunto, você tem guardado o seu coração? O que tem fluído ali no seu coração? Talvez é ressentimento, é mágoas, talvez as dores do passado, falta de perdão, enfim. Você tem zelado, cuidado do seu coração. Olha o que diz em Hebreus, no capítulo 3, versículo 12 a 19. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encoraje-se um dos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, cuidado para que o teu coração não seja enganado pelo pecado e não seja endurecido, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, por causa da incredulidade que muitas vezes a cura não acontece. A incredulidade é o segundo obstáculo que impede o agir sobrenatural de Deus através das nossas vidas. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Mas quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Então, vemos assim que foi por causa da incredulidade que o povo que saiu do Egito não herdou a terra prometida, eles não entraram, não tomaram posse da terra prometida, mas sim os seus sucessores. Então, a incredulidade impede de você acessar, entrar na terra prometida. E o que é a terra prometida nos dias de hoje? É você viver a vida dos teus sonhos. Então, se você duvida, você não vai viver aquilo que Deus já tem colocado dentro de você, aquilo que Deus já quer, já te entregou. No mundo espiritual, você precisa crer para tomar posse. Isso é muito forte. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, sobre todas as coisas, acima de qualquer coisa, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Que fontes são essas? As fontes de luz ou as fontes de treva. E cuidar, guardar o coração significa zelar. É como se você botasse um guarda ali no seu coração e você dissesse para ele, não deixe entrar nada aqui que não venha da parte de Deus, não deixe entrar trevas aqui, não deixe entrar mágoa, não deixe entrar ressentimento, não deixe entrar ofensa, não deixe entrar nenhum sentimento destrutivo. E eu te pergunto, como está o teu coração? Porque é do coração que saem as coisas boas e as coisas ruins. Então, você deve cuidar do seu coração. E a incredulidade faz com que o coração do homem se afaste de Deus. Então, não acredita, o incrédulo ele não acredita nas promessas de Deus. Como anda o seu coração? Você tem fé o suficiente? Você crê nas promessas de Deus? E tudo aquilo que Deus já tem prometido sobre sua vida? Ou você já talvez sofreu demais, você vem vivendo luta sobre luta e talvez você tenha enfraquecido na sua fé vem sendo abalada e você já nem acredita mais, você já deixou de sonhar. Saiba então que hoje é o dia de você rever isso, rever sua vida, rever seu coração e quem sabe pedir perdão pela falta de fé. A incredulidade
é a incapacidade de acreditar em algo que não pode ser demonstrada pela lógica ou pela razão humana, como eu falei antes, né? É um coração que foi endurecido pela falta de celebrar os feitos do Senhor. Nós precisamos celebrar as pequenas coisas, não despreze os pequenos começos, celebre sempre, porque um coração endurecido, ele não consegue celebrar aquilo que já conquistou. E porque ele não celebra, ele abre uma porta para a incredulidade. E aí volta novamente aquele ciclo onde nada acontece. Eu te pergunto, você tem celebrado, você tem sido grato por tudo que já conquistou, pelas pequenas coisas, aquelas mínimas coisas, mas que têm feito a diferença na tua vida? Entenda, a lógica de Deus não é a nossa. Muitas pessoas não recebem as promessas do Senhor devido aos obstáculos, e talvez seja pela dureza do coração, ou pela incredulidade, ou pela religiosidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 25, diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então, no momento que nós vamos orar por uma pessoa, o Espírito Santo vai nos guiar a fazer algo simples, muito simples, porém difícil de acreditar, porque confronta, porque desafia a nossa lógica humana. Talvez Deus vai te dar uma direção assim, que você diz: meu Deus, que loucura humana, eu fazer isso, não pode ser. Entenda, a lógica de Deus não é a nossa lógica. Então, veja só, como explicar pela lógica e pela razão humana que Naamã imergisse num rio poluído, um rio sujo, e que ele fosse curado? Porque a lógica de Deus não é a nossa lógica. Como explicar pela lógica e pela razão humana que um cego fosse curado através de um cuspe? Aquele cego de nascença, quando Jesus passou, que ele pediu para ser curado, Jesus cuspiu na areia e fez um lodo e passou. Como explicar isso pela lógica humana? Não tem lógica nem razão que Jesus tenha falado aos leprosos e mandou que eles se apresentassem diante do sacerdote antes deles serem curados. É porque as loucuras de Deus são mais sábias do que as do homem. Então, Moisés levanta o cajado e o mar se abre. Tem lógica humana, tem razão humana nisso? Lógico que não. Mas, como diz, a lógica de Deus não é a lógica do homem. Não tinha lógica caminhar em volta das muralhas para que elas caíssem. Por isso que nós temos que mudar a nossa mente, o nosso sistema de crença e pensar como Jesus pensa. E ficar atenta à revelação do Espírito Santo. Quando ele nos dá um sinal, quando ele nos pede algo, nós temos que ser obedientes para que o sobrenatural de Deus venha. Muitas vezes você vai impor as mãos, você vai estar orando, Deus vai te dar uma direção que vai te desafiar a tua lógica e a tua razão, mas seja obediente, porque é através da tua obediência que Deus vai te usar. Amém? Então, a incredulidade, ela é um espírito imundo. Pega essa chave. Mateus 16, no versículo 14, diz: mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza do coração. Marcos 9, 23 e 24 diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Que nós estamos falando daquele pai que tinha um menino com epilepsia, que caía, que se machucava, que se queimava perto do fogo, e o pai queria muito crer, mas ele não conseguia, porque era algo muito superior a ele, um espírito mundo estava lhe cegando o entendimento, estava lhe causando, lhe deixava surdo e mudo. Então, este espírito surdo e mudo é um espírito imundo, é um espírito das trevas. Olha que forte isso. Então, todo espírito imundo está associado a uma iniquidade. Todo espírito imundo é um espírito geracional que impede de crer em Deus. Sabe que quando eu estava preparando esses slides, e inclusive eu queria
declarar aqui que todo esse material que eu estou entregando para você não é nada da minha lógica, não é nada do meu achismo, eles foram me entregues através de uma aula, faço aluna da Escola de Profeta Legacy, de Belo Horizonte, com o apóstolo Fernando Guilhem, a Débora Guilhem, o bispo Davi Guilhem, e eu estou, então, compartilhando deste conhecimento que também me foi entregue. E quando eu estudava sobre isso, eu tive o entendimento. Muitas vezes nós temos os nossos familiares que ainda não se converteram ao Senhor Jesus. E muitas vezes a gente não entende pela lógica humana, né? Como que ainda não? Meu Deus, eu estou orando. Acontece que existe um espírito geracional, um espírito que vem acompanhando a linhagem daquela família e vem cegando o entendimento deles para que eles não creem no Senhor Jesus, no poder sobrenatural de Deus, e isso cega todo o entendimento e por isso eles não conseguem crer. Então, muitas vezes nós precisamos orar e jejuar, porque existem espíritos que só saem com oração e com jejum. Então, às vezes, não depende nem da própria pessoa. Nós temos que orar, repreender, amarrar, libertar aquela pessoa daquele espírito geracional, daquele espírito imundo que cega o entendimento, que deixam eles surdos e mudos. E era o caso aqui do pai do menino que pediu para o Senhor: se pode, Senhor, se tu pode, Jesus, o Senhor pode curar eles. Tudo posso. Eu posso todas as coisas. E este poder nos foi dado também. Mas nós precisamos crer, tomar posse. Amém? Então, eu falei sobre a falta de conhecimento, ou seja, a ignorância é o primeiro obstáculo para receber a cura. O segundo obstáculo é a incredulidade, ou seja, a falta de fé. E agora nós vamos falar do obstáculo número 3. Se você está anotando ali, anota essa chave poderosa. A falta de perdão, os pecados não confessados, aquele pecado que está lá no oculto, ele está nas trevas, e porque ele está nas trevas, ele está no poder do inimigo que vem te impedindo, vai te acusar lá no tribunal celestial, perante Deus, perante o justo juiz, e ele te impede, porque você não confessou, você dá legalidade para o inimigo te acusar, e porque ele te acusa, e Deus é um justo juiz, as bênçãos dele, o poder sobrenatural dele não vem sobre você. Amém? Então, toma nota dessa chave aqui, falta de perdão. A falta de perdão muitas vezes está relacionada com raiz de amargura, com as feridas emocionais, com aquelas dores do passado, com tudo aquilo que nos aconteceu desde o útero da nossa mãe, as feridas emocionais, os abusos da infância, a negligência, todas as experiências sofridas, todas as nossas experiências vividas ao longo da nossa vida, muitas delas deixaram marcas profundas, feridas, dores, e muitas vezes pessoas, principalmente aquelas que foram abusadas sexualmente, elas não conseguem falar do seu problema, porque é algo muito forte, e elas, de certa forma, se sentem até envergonhadas. Então, essas pessoas, elas guardam um pecado que não foi confessado, e porque está lá no oculto, ela dá legalidade para o inimigo agir contra ela. Então, todo o pecado, o abuso sexual, um aborto cometido ao longo da vida, enfim, seja uma traição, seja o que for, tudo dá legalidade para o inimigo para trazer enfermidade sobre sua vida. Em Provérbios 17:22 diz: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, significa dizer que toda pessoa que guarda esses ressentimentos, as mágoas, a ira, o ódio, o rancor, pelos traumas que lhe aconteceu, pelas ofensas que aconteceu ao longo da vida, abrem brechas, abrem portas para o inimigo usar para te trazer enfermidades. E em Provérbios aqui está dizendo, né, que o coração bem disposto significa dizer o quê? Um coração curado, um coração amável, um coração perdoador, é eficiente. Mas o espírito oprimido, seja aquele que guarda rancor, mágoa, falta de perdão, resseca os ossos.
E o que é ressecar os ossos? É doença nos ossos, artrite, artrose, fibromialgia, doenças articulares. Já é comprovado cientificamente, através dos estudos, que estão relacionados à falta de perdão. Então, a falta de perdão pode somatizar uma enfermidade nos órgãos e no corpo de uma pessoa. Mateus 6, no versículo 14, diz: pois se perdoarem as vossas ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. Significa dizer, nós precisamos do perdão continuamente da parte do Senhor Deus, porque nós pecamos consciente e inconscientemente. Agora, Deus vai nos perdoar se nós também perdoarmos a quem nos tem ofendido. É isso que Mateus 6,14 está dizendo. Então, eu e você, nós precisamos do perdão do Senhor. E a falta de perdão do Pai nos limita a agir no sobrenatural. Nos limita que os benefícios dele venham através de nós, onde nós podemos ser usados como instrumento de cura. Em Provérbios 19:11 diz: a prudência do homem faz reter a sua ira, e a sua glória é passar por cima da ofensa. Uau! Significa dizer, então, que a glória de uma pessoa está em passar por cima das batalhas, por cima da ofensa. Saiba que a ofensa é uma isca de Satanás. Ele vem te atrair para que você guarde rancor, mágoa, ressentimento, que você fique irado, que você vá dormir irado com as pessoas, para que você seja privado da graça e da glória de Deus. Então, não entre em brigas desnecessárias, passe por cima das ofensas, não limite a manifestação do agir de Deus sobre tua vida, porque você não consegue liberar perdão. Então, a glória de um filho de Deus é passar por cima de todas as ofensas. E quando nós manifestamos o verdadeiro arrependimento, Deus é justo em nos perdoar, isso ele diz na sua palavra. Se alguém te ofendeu, se você vem guardando alguma ofensa que parece impossível, você não consegue liberar, vá para o joelho, vá para o local onde é possível, onde tudo acontece, que é na cruz do Senhor Jesus. Dobre o seu joelho, chore diante da presença do Senhor e peça: Senhor, eu humanamente eu não consigo perdoar, mas o Senhor já levou sobre si todas as ofensas, todas as mágoas, todas as enfermidades, todas as dores. Tira esse sentimento destrutivo, eu libero perdão sobre aquela pessoa, eu não quero sentir ofendida, eu não quero ser privado da graça de Deus, então me ajuda, venha com o teu poder. Saiba que Deus ama um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido, e Ele vai te ajudar. Amém? Nós estamos falando sobre o terceiro obstáculo de cura, que é a falta de perdão. Olha o que diz em Isaías, no capítulo 43, no versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aqui o próprio Deus dizendo: se você se arrepender verdadeiramente e confessar os teus pecados a mim, eu apago as tuas transgressões e jogo no mar do esquecimento. Deus é o nosso modelo, então nós temos o Espírito de Deus e nós temos que fazer exatamente como Ele. Deus é o nosso modelo, nós temos que nos modelar nele, não nos modelar em pessoas, nos modelar nele. E o que você faz quando uma pessoa te ofende? Em Provérbios 17:9 diz: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas o que lança em rosto separa bons amigos. Então, seja grandioso, né? Se alguém veio e te ofendeu, tenha uma conversa. Se a pessoa não quer conversa, entrega para o Senhor Jesus. Diz: olha, Pai, eu libero o perdão, eu faço a minha parte. Toca o coração dessa pessoa também, para que ele também venha se arrepender. Não guarde ofensa. Não fique sem confessar nenhum pecado. Não vá dormir com raiva, com mágoa, sem liberar perdão para alguém. Não entre em brigas desnecessárias. Passe por cima de toda ofensa. Não há um verdadeiro amor sem perdão. Quando o amor de Deus se manifesta sobre a vida de uma pessoa, não há lugar para falta de perdão. E eu te pergunto: como está o teu coração?
Você tem guardado mágoas no teu coração, ressentimento? Se você tem guardado mágoa, ressentimento, falta de perdão, saiba que hoje é o dia de você se arrepender, de você ter um particular com Deus, de você abrir seu coração, de você chorar na presença de Deus. Depois que terminar essa aula, dobre seu joelho, se arrependa, peça perdão a Deus. Não tem pecado que o Senhor não perdoa. Não existe pecadinho ou pecadão, tudo é pecado. Então, quebranta seu coração, se arrependa. Em Gálatas 5, no versículo 6 diz, porque Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, a fé é acreditar no inacreditável. O amor é o combustível da fé. A fé é a porta que opera a manifestação do sobrenatural de Deus. E quando há falta de perdão, não existe fé e não existe amor. Então, talvez a falta de perdão, a raiz de amargura, as feridas que você carrega na sua alma, no seu interior, através dos traumas, que estejam te bloqueando o sobrenatural da tua vida. Mas saiba que em Romanos 5, no versículo 5 diz, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, mais amor, mais poder. Mais amor, mais fé. Mais fé, mais poder sobrenatural de Deus. E isso nós só vamos conseguir se nós tivermos um coração quebrantado, disposto a perdoar, confessando os nossos pecados, porque nós estamos falando aqui da falta de perdão, é o terceiro obstáculo. Então, não fique, não deixe de liberar perdão para ninguém. Talvez quem mais precisa de perdão é você mesmo. Talvez você já liberou perdão para quem te ofendeu, mas você talvez tenha feito algo que você não tenha se perdoado. Se perdoe. Hoje é o momento de você se arrepender. Deixa eu te dizer alguma coisa. Aquilo que você aprendeu te trouxe até aqui. Se você não fez melhor, é porque você não tinha condições emocionais para fazer melhor. Então, não se culpa. Agora, daqui para frente, decida fazer diferente. Amém? Então, nós falamos sobre os 3 primeiros obstáculos que impedem a cura. É a falta de conhecimento, a incredulidade, a falta de perdão. E agora nós vamos falar do 4º obstáculo, que são os pecados não confessados, aquilo que está lá no oculto. Então, veja bem, todo pecado que você não confessa será um obstáculo para o poder sobrenatural de Deus agir sobre sua vida. Em Salmos 32, 3 diz, enquanto mantive meus pecados inconfessos, olha o salmista falando, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Aqui era aquele momento em que Davi estava com pecados, ele estava com vergonha dele mesmo, com vergonha de confessar para Deus, e ele estava sofrendo terrivelmente no seu corpo. Então, aqui está a conexão direta da palavra de Deus com o pecado não confessado, dando legalidade para as enfermidades entrarem. Pecados não confessados abrem portas para enfermidades. Salmos 38, 3 diz, por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Então, pecado não confessado, falta de perdão, causa enfermidade nos ossos. Pecados não confessados dá direito legal para que espírito das trevas comecem a oprimir sua vida e te trazer enfermidades. Provérbios 28, 3 diz, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Existe algum pecado que você ainda não confessou? Saiba que hoje é o momento. E no final nós vamos fazer uma oração sobre isso. Então, não adianta você encobrir seus pecados, querer tentar esquecer por vergonha, por achar que o tempo encobre tudo. A confissão, ela é poderosa, pois para confessar algo, primeiro nós precisamos
reconhecer que pecamos, que erramos o alvo, e muitas pessoas não reconhecem por causa do orgulho, da soberba, da prepotência, e não reconhecem os seus pecados. Agora, confesse seus pecados diante do Senhor, e se o Espírito Santo colocar no teu coração para você confessar para alguma pessoa, saiba que você precisa fazer isso. Agora, escolhe uma pessoa para você abrir seu coração. Não saia por aí falando para qualquer pessoa. Você precisa confiar ou no seu pastor, no seu líder, uma pessoa de Deus, um homem, uma mulher de Deus que vai te ouvir, que vai orar por você. Porque em Tiago 5,16 diz: orai um pelos outros e orais um pelos outros para serem curados. Confessai vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serem curados e não para ser julgado. Então, cuidado com quem você vai abrir seu coração. Então, se o Espírito Santo, quando você for orar lá como particular com o Senhor, ele colocar no teu coração, confesse esse pecado para alguém, confesse, seja obediente para que você possa ser curado. Pecado, transgressão, iniquidade. Olha só, quando um pecado não for confessado, ele vira uma transgressão. E essa transgressão, por não ser confessada, ela se torna uma iniquidade, e a iniquidade, ela distorce a vida da pessoa, a realidade da pessoa. Então, pecado é diferente de transgressão e é diferente de iniquidade. Pecado, então, o pecado, a palavra pecado significa no hebraico errar o alvo. E que alvo seria esse? Desobedecer a palavra de Deus. A vontade de Deus, ela é caracterizada, ela está detalhada nas leis de Deus. Então, quando desobedecemos as leis do Senhor, nós estamos pecando. E quando nós não confessarmos este pecado, ele vira o quê? Uma transgressão. E a iniquidade é o que distorce a vida de uma pessoa. Sabe aquela árvore que tem a raiz torta, né? Ela distorce todas as verdades. E quem é o especialista em distorcer toda a verdade, você sabe que é o inimigo, né? Que é Satanás. Então, você precisa ser livre de todas as iniquidades. A iniquidade, ela é transmitida através do DNA. Olha que forte. A iniquidade modifica a genética. Significa que nós temos uma genética humana e uma genética espiritual. Então, através do DNA, nós recebemos a carga genética, as características, né, do pai, da mãe, cor de olhos, cabelo, pele, uma carga emocional também e uma carga espiritual que passa de geração em geração. E nós somos o produto genético de 14 pessoas. Nós somos o produto genético de 8 bisavós, de 4 avós e dos nossos pais. Porque a palavra de Deus diz: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E quando nós vamos olharmos as 4 gerações, nós somos produto nós temos 8 bisavós, 4 avós e os nossos pais. Então, produto de 14 pessoas influencia na nossa espiritualidade. E isso é muito forte, é muito sério, não é brincadeira, isso precisa ser entendido. Se você não sabe sobre isso, busque saber mais sobre pecado, transgressão, iniquidade, sobre herança maldita, sobre herança espiritual. Como quebrar pecados, transgressões? Temos que confessar pecados, transgressões e iniquidades até a 4ª geração e pecado de bastardia até a 10ª geração. O que é pecado de bastardia? É quando é gerado um filho fora da aliança do casamento. Pode ser um casal que estava namorando, teve o filho, depois casou. Mas este filho nasceu fora da aliança do matrimônio. Então, ele é um filho bastardo. E a Bíblia é clara, né? Quando ela fala sobre a bastardia. Então, é um pecado que precisa ser confessado. Esse espírito tem que ser confrontado, tem que ser rompido, tem que haver uma quebra dessa maldição. Se você não quebrar essas maldições até a 4ª geração e do pecado da bastardia até a 10ª, ela irá se propagar nas próximas gerações. Então, isso é muito forte.
Em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, todo pecado, toda transgressão e toda iniquidade, ela tem que ser confessada diante de Deus. Em Tiago 5,16, é o que eu já falei anteriormente, diz: confessai as vossas culpas uns pelos outros e orai uns pelos outros, para que serdes curados, para que sarais. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Então, nós somos livres do pecado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando confessamos nossos pecados. E aí nós vamos ativar a graça do perdão que Jesus já conquistou lá na cruz. Muitas pessoas têm uma ideia errada de dizer: eu aceitei o Senhor Jesus e agora todos os meus pecados foram perdoados. Não se enganem. Quando confessamos o Senhor, quando aceitamos ao Senhor Jesus, quando descemos as águas, quando dissemos sim para o Senhor Jesus, nós vivificamos o nosso espírito. Porém, nós somos um espírito que habitamos no corpo e temos uma alma. E a nossa alma é os nossos desejos, nossas emoções, a nossa carnalidade, as nossas vontades. Essas, elas não se convertem, é um processo. Nós temos que nos arrepender das coisas erradas. Aceitar a Jesus é o primeiro passo. Agora nós precisamos entender tudo aquilo que fizemos de errado e nos arrepender. Então, aceitar a Jesus é apenas o primeiro passo de uma caminhada que nós teremos pela frente e também de todos os pecados que devemos nos arrepender, nossos e dos nossos antepassados, como eu falei anteriormente, até a terceira e quarta geração, como diz a palavra, e pelo pecado de bastardia até a 10ª geração. Por quê? Porque depois eu vou estar falando aqui que muitas vezes todos nós tivemos algum parente que não conheceu a Jesus e por isso ele não confessou os seus pecados. Então nós precisamos confessar por ele para nós nos libertar do pecado geracional. Amém? Agora nós vamos falar do obstáculo número 5, o quinto obstáculo que impede o agir, o fluir sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas para a cura, que é a idolatria. A idolatria é igual a pecado de feitiçaria, bruxaria. Então, pessoas que se envolveram no passado com feitiçaria, com bruxaria, têm acesso ao espírito das trevas, ao espírito de Pitom, que é o espírito de adivinhação. E por isso ele dá acesso às enfermidades. Então, não importa o teu passado, não importa onde você buscou, se você buscou um centro de adivinhação, um centro espírita, centro de umbanda, se você lidou com cartas, se você foi buscar respostas em outras fontes que não era o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o Senhor Jesus, saiba que você precisa se arrepender e confessar e expulsar, fechar as portas para que este demônio, para que este espírito imundo, para que o espírito de Pitom não tenha mais legalidade sobre sua vida, te trazendo enfermidade. Êxodo capítulo 23, no versículo 24, diz: não te inclinarás diante dos teus deuses, nem as servirás, nem farás conforme as outras obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas e servirás ao Senhor Jesus e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Significa dizer, não importa onde você andou, não importa em que portas você bateu, não importa aonde você buscava a outros deuses. O que importa é que se você teve um entendimento, você já aceitou o Senhor Jesus, já reconheceu Ele como seu único e suficiente Salvador, então agora você abre seu coração, reconheça esses pecados diante do Senhor, peça perdão pelo pecado de idolatria, pelo pecado de feitiçaria, de bruxaria, pelos as portas em que você entrou, pelos locais onde você foi, pelos trabalhos que você fez ou mandou fazer, se arrependa e tira das mãos de Satanás essa legalidade para ele usar contra você para te trazer enfermidades. Amém? Eu já tenho falado, quem me conhece há mais tempo, eu era uma pessoa
que por longos anos eu buscava a Deus em portas erradas, eu frequentava centro espírita, eu dava passe, eu dava palestra, eu sempre fui muito intensa no que eu fazia, onde me diziam que tinha uma luz, eu ia lá, tomei banho de ervas, enfim, tem uma mulher que bota cartas, eu ia lá para saber, eu tinha muita sede de Deus, mas por desconhecer a verdade, eu buscava em portas erradas, e cada vez atraía mais desgraça para a minha vida. Quando eu conheci o Senhor Jesus e eu tive esse entendimento, o primeiro passo foi me libertar, pedir perdão. Eu queimei tudo que eu tinha dentro de casa. Eu tinha muitos livros espíritas, romances, livros de Allan Kardec, sua doutrina. Queimei tudo. A gente não bota fora, a gente tem que queimar como um ato profético, declarando que está entregando, né, tudo aquilo, tudo que não vem do Senhor Jesus, entregando que Ele coloque no local certo. Tirei todas as imagens, todas as coisas que eu tinha, que eu não sabia que fazia tanto mal. Eu tinha coisas de feng shui, espelhinhos, coisas assim, tudo eram portais que abriam, trazendo o acesso a demônios da minha casa, e que por desconhecer, bem como a palavra de Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu buscava em portas erradas, mas quando Deus entrou no meu coração, quando eu aceitei o Senhor Jesus e eu tive o entendimento, eu me arrependi, pedi perdão, passei por um processo de cura, de libertação, e tirei tudo que tinha dentro de casa. E quanto mais eu orava, mais o Senhor me mostrava que tinha mais um detalhezinho debaixo daquilo. Debaixo do móvel tinha imagens, tinha aquelas coisas de... como é que é? Os pentogramas, aqueles... Agora não lembro o nome exato, eram umas figuras que se colocava debaixo da televisão, debaixo do micro-ondas, eram coisas que atraíam o acesso a demônios, mas que na época era o tal de Feng Shui, que trazia energia, que equilibrava. Então, era um engano da parte do inimigo. Então, não importa por onde você passou, eu tenho autoridade para te falar. Eu também passei por desconhecer, eu buscava Deus em lugares errados, só que eu atraía cada vez mais o acesso, eu dava legalidade para o inimigo agir sobre minha vida. Mas o importante é reconhecer que erramos, que falhamos, abrir nosso coração, nos arrependermos, confessar e tira dentro da tua casa, não deixe acesso para o inimigo. Tem objetos que são considerados impuros, imagens, santinhos, imagem de santos, Nossa Senhora, imagem de pendurado. Tire isso da sua casa, mas primeiro tira do seu coração. Não dê acesso ao inimigo. Deus não divide sua glória com ninguém. Amém? Precisava muito dizer isso, tá bom? Então, continuando sobre idolatria. Êxodo 23, 33 diz: não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, pois se servirdes os seus deuses, certamente isso te será um laço. Sempre que buscarmos a outras fontes, que não é Jesus, nós estamos criando um laço contra nós mesmos. Quantas pessoas têm como laço as enfermidades por causa da idolatria? Eu me converti para o Senhor Jesus, um exemplo. Estou indo na igreja, sou dizimista, mas aquela imagem eu ganhei lá, era da minha mãe, era da minha... aquela imagem ninguém tira. É idolatria, e você está criando um laço, e esse laço pode ser a enfermidade. Então, hoje é o dia de você reconhecer o que você tem dentro da sua casa que está tirando a glória de Deus, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Ou talvez é dentro do seu coração, porque tudo que você coloca antes de Deus é idolatria. Então, hoje é o momento de você olhar para a sua vida, olhar para o seu coração e se arrepender e pedir perdão para Deus. Em Deuteronômio 18, no versículo 10 ao 12, diz: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a espíritos adivinhos, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Eu amo este versículo porque aquilo é muito claro. O que Deus está dizendo?
Não queira buscar respostas rápidas em adivinhador, em prognosticador, em agoureiro, nem feiticeiro, aqueles, eu não gosto da fulano, vou mandar fazer uma oração contrária. Não faça isso, você está criando um laço com a sua vida, né? Não existe magia, não consulte a mortos. O que significa consultar a mortos? É orar pelos mortos, aquele que foi a pessoa, por mais que você amava, ela não pertence mais ao mundo terreno. A palavra de Deus, ela nos diz, né, que os mortos, eles são separados de nós, eles não têm mais acesso, então não adianta você ficar orando para aquele que já se foi. Ore por aqueles que ainda estão aqui. Aquele que já se foi, ele já está com o Senhor, ou já está em outro local, não tem mais acesso. Então, não consulte a mortos, não faça oração para mortos. Meu pai, minha mãe vai interceder por mim. Eu vejo muitas pessoas que se dizem cristãos falando isso. Não existe, as pessoas que já partiram, elas não têm acesso a este mundo, elas estão num outro plano que eles não têm mais acesso com nós, eles já estão numa outra dimensão. Nós temos que orar por nós, pelos que estão vivos aqui, também consultar as mortes significa consultar, ir no centro espírita, vou receber lá, vai descer o espírito. Não existe espírito que desce para falar com os vivos. Existe o espírito de adivinhação, o espírito de Piton, o espírito do engano, o espírito de Satanás que vem para te iludir e fazer pecar. Consultar aos mortos também é querer orar por santos. Os católicos oram pelos santos. Quem são os santos da Igreja Católica? O santo disso, o santo daquilo. Quem eram os santos? Pessoas que naquela época eram pessoas destacadas, que fizeram o bem, que se santificaram. Porém, eles estão na mesma condição de qualquer outro morto e eles não têm poder sobre nós. Eles não têm acesso sobre nós. Então, quando alguém orar para um santo, está consultando a um morto. Então, não caia nesse pecado. Eu não sei você em que nível de entendimento você tem sobre este assunto. Talvez eu vou estar falando para alguém que já sabia disso, talvez eu vou estar falando para alguém que nunca tinha ouvido falar e que por desconhecer também tinha este costume de orar por mortos. Então, se você vinha exercendo isso, saiba que hoje é o dia de se arrepender e de pedir perdão do Senhor Jesus. Amém? Deuteronômios 27:15 diz: maldito o homem que fizer imagem de escultura. O que são essas imagens de escultura? As imagens, os santinhos, as imagens da Nossa Senhora, imagens das estátuas dos santos, né? Ou fundição, abominação ao Senhor, obra de mão de artífice, quer dizer, obra de mão de uma pessoa que tem o dom de fazer uma imagem, e a puser em lugar escondido, e o seu povo responde dizer amém, amém. São aquelas imagens dentro das igrejas católicas, dentro das praças que tem dos santos, e as pessoas vão lá e fazem oração, né? Deus diz o quê? Maldito é o homem que fizer isso. Então, assim como a feitiçaria e a idolatria são abomináveis ao Senhor, assim também é o pecado de rebeldia. Em Provérbios 17:11 diz: na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel será enviado contra ele. Que mensageiro cruel será este? Pode ser uma enfermidade ou pode ser a morte. Então, muitas pessoas estão no cativeiro da enfermidade por causa da idolatria. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Toda alma deve estar sujeita à autoridade. Quem é o rebelde que eu estou falando aqui? Aquelas pessoas que não se submetem às autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Então, é aquela pessoa que não se submete ao chefe, não se submete ao pastor, não se submete ao líder, acha que eles sempre estão errados, que ela que está certa, ou ele que está certo, não se submete, enfim, autoridade nenhuma, é um rebelde. E a palavra de Deus diz que a rebeldia é que nem pecado de feitiçaria. E existem muitos filhos que se rebelam contra os pais. Se rebelam porque isso, porque aquilo, porque bebe, porque... Não importa... Não existe pai ou mãe perfeito, não importa quem foi teu pai, quem foi tua mãe, o que eles fazem, mas eles merecem honra, porque a palavra de Deus diz, né?
Amarás o teu pai, a honra, primeiro mandamento com promessa, honra o teu pai e tua mãe. Então, e não importa o pecado do teu pai, não importa o que ele faz errado, mas você merece honra, merece respeito a ele. Então, não se rebele contra ele. Assim como a idolatria e a feitiçaria são abomináveis ao Senhor, a rebeldia também é. E Deus odeia a rebelião porque lembra o coração de Lúcifer. Lúcifer, quando estava no céu, ele se rebelou, o coração dele era rebelde. E porque ele se rebelou, ele foi destituído. Então, todas as pessoas rebeldes, elas não alcançam o seu destino profético, elas não cumprem com o seu propósito, elas não cumprem com o seu destino aqui nessa terra. Então, se você é uma pessoa que vinha... desconhecia, você também tinha uma certa rebeldia com seus pais, com seus líderes, com seus chefes, saiba que hoje é o dia de se arrepender e pedir perdão a Deus. Em 1 Samuel 15, no versículo 23, diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, que significa criar contendas, fofocas, é como iniquidade, idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então, o rebelde é aquela pessoa que está em pecado constante. É o mesmo nível do pecado de feitiçaria. Talvez você vai dizer, mas eu não idolatro imagens, eu não busco outros deuses, mas é uma pessoa que gosta de falar de outros, que não se sujeita à autoridade, que fala do seu chefe, que fala do pastor, dos líderes, não se submete a ordens, está sempre no confronto, está sempre ali confrontando, não se sujeita, às vezes, a alguma advertência, você está em pecado de rebeldia. Então, eu te pergunto, você é uma pessoa rebelde contra as autoridades? Saiba que toda autoridade, ela foi constituída por Deus para te proteger. Você está continuamente levantando fofocas, contendas, julgamentos, apontando os dedos, caluniando. Então, saiba que eu não estou aqui para te condenar, mas eu estou aqui para te alertar e te dizer que hoje é o dia de se arrepender. Então, se arrependa, peça perdão a Deus, renuncie. Hoje é o dia de renunciar à tua idolatria, à feitiçaria, à rebeldia, o humanismo. O humanismo é quando você coloca o homem no centro ao invés de Deus. Talvez você tenha colocado a sua dor, talvez você venha sofrendo muito e por isso a tua dor foi o teu Deus. Você só pensava naquilo, você acordava pensando naquilo, ia dormir pensando. Talvez era uma ofensa que era a tua idolatria. Você só pensava naquela pessoa que te ofendeu. Então, tudo que você coloca como prioridade na tua vida é idolatria. Talvez seja seu filho, talvez seja teu trabalho, talvez seja um carro novo. Eu não sei qual é o teu Deus. Aquilo que você tem colocado diante, no trono do teu coração. Mas saiba que hoje é o dia de você olhar para dentro de você, pedir para o Espírito Santo que te mostre o que você tem colocado no centro do teu coração, tirando a prioridade de Deus. Deus está no centro, Ele deve estar no centro do teu coração, no centro do teu universo. Então, hoje é o dia de você renunciar. Amém? Vamos para o último obstáculo de cura sobrenatural, que impede o fluir de Deus sobre a tua vida, que são as maldições hereditárias. Nós já falamos um pouquinho aqui, quando eu falei sobre pecados não confessados, né? Que da legalidade, pecados não confessados geram transgressões, que geram iniquidades, e ali a gente falou um pouquinho sobre as maldições hereditárias. Então, se você está anotando, anota então esta sexta chave do obstáculo que impede o agir de Deus, que impede o fluir o sobrenatural de Deus sobre a tua vida na cura. Então, toda maldição geracional está ligada às iniquidades. Não existe iniquidade sem causa. Provérbios 23, 2 diz, como o pardal que voa em fuga, a andorinha que zoaça veloz, assim a maldição sem motivo não pega, não cumpre. Então, toda maldição tem uma causa. As consequências de não respeitar os princípios da palavra do Senhor estão descritas na palavra lá. Tem as consequências da obediência e da desobediência, lá em Deuteronômio. Então, lá está bem claro, né?
Toda maldição, ela tem uma causa. Não existe maldição sem causa. Então, todos nós, lembra que eu falei que todos nós temos um antepassado que não conheceu a Deus, e porque não conheceu a Deus, ele não soube da importância de reconhecer seus pecados, e por isso ele não se arrependeu. Então, também não se arrependeu das transgressões e iniquidades, e isso foi passado de geração em geração, através de um espírito das trevas. Olha, lembra do versículo: visitarei a iniquidade dos teus pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, o que significa dizer que há um espírito específico designado, que ele anda de geração em geração, ele acompanha aquela linhagem familiar. Todo pecado não confessado, toda transgressão, toda iniquidade, ela é passada, como eu falei antes, através do DNA. Pecado, transgressões e iniquidades até a quarta geração. Pecado de bastardia, que é o filho gerado fora da aliança do casamento, até a 10ª geração. E isso precisa ser confessado, se arrepender pelos pecados, transgressões e iniquidades dos nossos antepassados, para que essa maldição não continue a ser propaganda de geração em geração. Então, aqui eu trago alguns sinais de que a pessoa está sob iniquidade. Existem muitos, mas aqui eu trago alguns. Pobreza, você vive pobre, pobre em todos os sentidos, em todas as áreas, escassez de recurso, você vê a rebeldia dos filhos, os filhos não te respeitam, eles não obedecem à autoridade dos pais, ou então os abusos psicológicos, abusos físicos, abuso sexual se repetindo na tua família, você vê que aconteceu na família do teu pai, acontece com você, você viu que aconteceu no teu tio, ou no teu avô, bisavô, enfermidades, aquelas famílias que o bisavô morreu de câncer com 30 anos, o avô morreu de câncer com 30 anos, o pai morreu, e você já assinou um decreto que vai morrer também. Eu já vi muito cristão dizendo: ah, mas o meu pai disse que o pai dele morreu com tanto de coração, ele também morreu, e eu também vou morrer. Não aceita essa verdade, essa mentira de Satanás sobre a tua vida. São enfermidades que foram trazidas porque havia uma legalidade, são espíritos das trevas que dão essa legalidade, mas hoje é o dia de você reconhecer, de você pedir perdão e de quebrar essa maldição, de confrontar esse espírito das trevas que bate em retirada, em nome de Jesus. Então, aqui eu trouxe alguns dos sinais de iniquidade, por exemplo, o alcoolismo é uma iniquidade que vai passando. O bisavô era alcoólatra, o avô era alcoólatra, talvez um tio era alcoólatra, talvez outros tios, talvez só teu pai é alcoólatra, abortos repetidos que vêm, né? As perdas financeiras que vão vir, o avô era rico, o pai foi perdendo, o filho perdeu mais. Então, todas essas disfunções, elas são sinais de iniquidade e precisam ser, então, confessadas e quebradas. Amém? É hoje o dia, não é amanhã, é hoje. Jeremias 31, 29 diz, guarda bem esse versículo, naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Quem comeu as uvas verdes? Os pais. E os dentes de quem que se embotaram? Dos filhos. Aqui está dizendo, visitarei a iniquidade dos teus pais, até a terceira e quarta geração. Os pecados dos nossos pais não têm a ver somente com eles, mas eles repercutem em nós. Nós vamos ter a consequência dos pecados dos nossos pais. Por isso que os pecados que você comete não tem a ver só com você, tem a ver com as tuas gerações, com os teus filhos, netos, bisnetos. Então, é hoje o dia. É hoje o dia de confrontar. É hoje o dia de se arrepender. É hoje o dia de pedir perdão e ser livre. Amém? Então, eu te pergunto, qual é o obstáculo? Eu falei aqui de 6 obstáculos que impedem a cura, que é a ignorância, a falta de conhecimento, a incredulidade, a falta de perdão, pecados não confessados, a idolatria e
maldições hereditárias, os espíritos imundos, os espíritos malditos que passam de geração em geração. O que vem te impedindo de viver o sobrenatural de Deus na tua vida? De você ser um agente de luz, de cura nessa terra? Hoje é o dia de se arrepender. Eu te peço neste momento que você encurve sua cabeça, que você feche seus olhos e que você faça uma oração ao Espírito Santo que te mostre qual desses 6 obstáculos vem te impedindo agir de Deus sobre sua vida. Qual desses obstáculos vem impedindo a manifestação do poder da sua vida? Talvez você vinha orando, você queria ser usado para cura e você não conseguia. Talvez você tinha dificuldade em buscar conhecimento, talvez era a tua incredulidade, talvez a tua pequena fé, você não conseguia buscar mais da parte de Deus e por isso você não tinha... você não conseguia ter essa intimidade, porque você não tinha intimidade, você não conhecia Deus e por isso não tinha fé suficiente. Talvez você guardava alguma mágoa, algum ressentimento, a falta de perdão, e isso vinha te impedindo de ser usada por Deus, de que o poder dele se manifestasse através de você. Talvez você não conseguia liberar perdão para alguém, talvez você não confessou, talvez você teve alguns pecados muito fortes lá no passado, mas como eu disse anteriormente, não existe pecadinho ou pecadão, tudo é pecado. Talvez você fez um aborto na tua adolescência e nunca teve coragem de confessar, talvez você traiu seu esposo, talvez você traiu seu pai, sua mãe, não sei. Talvez você cometeu algumas coisas que você acha que você é indigno e você não tem coragem de confessar. Saiba que Deus é fiel e justo para te perdoar quando você se arrepender de todo o coração. Então, confesse os pecados. Talvez, por desconhecer esse assunto, você nunca pediu perdão pelos pecados, transgressões e iniquidades dos teus antepassados. Então, saiba que hoje é o dia de pedir perdão. Então, neste momento, eu vou fazer uma oração aqui e você depois pode voltar, você pode escrever essa oração e você pode escrever e declarar quantas vezes você quiser. Amém? Então, querido Deus, amado Pai, eu te entrego aqui a vida desta pessoa e em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo venha trazer clareza, venha trazer na consciência qual desses obstáculos, ou quais desses obstáculos vinham impedindo o teu fluir, o teu agir, a tua manifestação do sobrenatural através da sua vida. Enfim, Pai, que o Senhor venha clarear, trazer consciência e que o Senhor venha abrindo verdadeiramente o seu coração, que o seu coração seja quebrantado neste momento em forma de arrependimento, que haja um arrependimento genuíno por toda vez que faltou interesse em buscar conhecimento, talvez faltou interesse em te buscar mais para desenvolver um relacionamento mais íntimo contigo, desenvolver a fé, talvez vinham focando nas dores emocionais, nas feridas, na rejeição, em tudo aquilo que lhe aconteceu, e por isso não conseguiu, tinha um coração endurecido, Pai, não conseguiu liberar perdão, talvez tinha alguém aqui, Pai, que não conseguia confessar seus pecados, mas que neste momento seja o momento do arrependimento, talvez vinham colocando suas dores, ou então abriram portas para outros deuses, idolatrando outras coisas, talvez pessoas que ainda guardavam ídolos dentro das suas casas, ou no seu coração, tirando o Deus Todo-Poderoso do centro do seu coração, talvez era um humanismo, Pai, porque colocava o seu eu no seu coração como centro, sentavam, Pai, no trono, você colocando eles próprios, as suas dores, seus desejos, suas vontades. Talvez, Pai, tinha gente aqui que por desconhecer ainda não tinham se arrependido, pedido perdão dos pecados, das transgressões, das iniquidades dos seus antepassados até a 4ª geração e pelo pecado de bastardia até a 10ª. Então, neste momento, Pai, que a minha oração, Pai, venha entrar no seu coração, que o coração deles neste momento venham ser alinhados ao Deus Todo-Poderoso, Pai, que o Senhor venha trazer luz, entendimento, sabedoria neste momento, Pai, e que todo obstáculo, eu oro agora, Pai, repreendendo, que todo obstáculo que impediu o teu agir sobrenatural sobre sua vida, Pai, seja retirado agora, em nome poderoso do Senhor Jesus.
toda armadilha de Satanás, todo obstáculo, todo impedimento, todo espírito maldito, todo espírito das trevas, todo espírito geracional, todo pecado não confessado, toda falta de perdão, toda incredulidade, toda ignorância, todas as trevas, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que venha um novo tempo, Pai, sobre a vida dessa pessoa, Pai. Que venha o teu fluir sobre a vida dela. Que venha o teu shalom sobre a vida dela, onde nada fica quebrado, nada fica faltando, nada fica fora do lugar. Que venha um novo tempo, um novo fluir, e que o teu poder sobrenatural se manifesta sobre a vida dela neste momento, a partir de agora, sendo um instrumento de Deus para levar cura para outras vidas, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, meu amado, amém, minha amada. Foi um privilégio, então, estar aqui entregando um conteúdo valoroso para você. Espero que todo este conteúdo caia num terreno fértil aí no teu coração. Não permita que o inimigo roube nada. Se você não entendeu algo, volta essa aula, volta esse vídeo, assista novamente e peça que o Espírito Santo te dê o entendimento. Amém? Um beijo grande, que Deus te abençoe. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para dar um tchauzinho para você. Então, desejo assim, que Deus te abençoe, que Ele te traga luz, te traga clareza, entendimento, e que venha um novo tempo sobre a tua vida a partir de agora. É o que eu desejo em nome de Jesus. Um grande beijo no teu coração. E se você ainda não me segue nas redes sociais, quer saber mais sobre meu trabalho, no Insta, @LianaMoroCoaching, no Facebook também tem a página, lá eu entrego diariamente conteúdos gratuitos, vídeos, lives semanais, onde eu falo sobre cura interior, feridas emocionais, enfim, trabalho com os bloqueios emocionais e espirituais. Vai ser um privilégio ter você lá comigo. Um grande beijo e que Deus te abençoe.